Corbusier era um grande ditador da arquitetura, né? Eu acho que isso é importante a gente lembrar. E ele não poupou a cor nesse sentido. O que ele fez? Ele dizia assim, olha, cliente não sabe escolher cor. A gente não pode dar opção para ele. Então, a gente precisa estudar as possibilidades e entregar a história pronta, porque ele não sabe. Aí depois ele dizia, o arquiteto também não sabe escolher cor. Ele era terrível. E ele dizia, então eu vou deixar tudo pronto para vocês. Olha, aqui tem as folhinhas coloridas, vocês podem bagunçar elas, que todas funcionam bem entre elas. Terrível, né? Mas, de certa forma, esse material é bastante interessante, ele funciona muito bem. Ele faz um trabalho de papéis de parede em 1931, o primeiro estudo dele com essa empresa que se chamava Salubra, e em 1959 o segundo trabalho. Ele apresenta duas coleções de papéis de parede extremamente coloridos. Nessa de 1959, ele já está nessa fase da policromia. É onde ele entra com sobreposições de cor, ele brinca com planos, ele brinca com frames, com enquadramento. É onde ele vai além das cores puristas. As cores puristas eram mais suaves, mais tranquilas. E essa fase da policromia dele é de cores bastante intensas. Aqui ele entra, inclusive, com cores escuras. Aqui é uma usina, uma fábrica de chapéu, onde essa região foi destruída pela guerra, e ele entra com a cor para recuperar a fábrica e fazer com que as pessoas que trabalhassem dentro desse espaço pudessem ter mais alegria em se deslocar por aí. Isso se desdobra para as unidades de habitação, que aqui eu começo com a de Marseille, que é a primeira das 5 que ele construiu. Ele projetou muitas, mas 5 foram construídas. E onde ele faz uma brincadeira policromática nas fachadas muito interessante. Eu não vou ter tempo para contar muito sobre isso, mas uma coisa que eu acho muito curiosa é que, por um erro de um engenheiro que tocava essa obra, fez com que o Le Corbusier decidisse usar cor na fachada. Ele não estava planejado para ter cor na fachada, porém, ele estava naquele momento do modular, onde tudo ele fazia dimensionado através de repetições de medidas. E ele desenhou as fachadas todas, as lógias, que ele chamava, que são as sacadas, milimetricamente. Porém, quando ele volta de uma viagem aos Estados Unidos, que ele estava em um projeto para a ONU, ele se depara com um erro de centímetro nos caixilhos das fachadas. E ele não aceita isso por nada. E ele vê que ele acha que aquilo virou uma bagunça, ficou desarmônico. Aí ele fala, então eu vou pintar tudo de colorido. Aí ele inventa essa história de pintar cada fachada de uma cor e quase mata o engenheiro por conta disso. E o que para a gente foi muito interessante, né? Para a gente que gosta de cor. Então, a cor nas habitações, nas unidades de habitação, elas estão dentro das sacadas, mas elas brincam com a fachada, o que é muito interessante, né? E elas quebram a dureza do concreto aparente, do brutalismo. Sim. E ele aplica essas cores todas dentro dos corredores também. E ele faz um piso escuro nos corredores para que pareça que você está numa rua e que cada unidade aqui dentro vai ter uma cor e ela é uma casa e não um apartamento, né? Lembrando que as unidades de habitação, elas vieram de encontro a uma necessidade pós-guerra de cunho de habitação social, né? Que precisava se construir rapidamente para que as pessoas tivessem moradia digna novamente, né? E aqui é um laboratório para ele, né? Um laboratório construtivo, um laboratório da policromia também.